Olá, olá! Está começando mais um episódio do seu Sigma Podcast. E hoje a gente vai começar com um quadro novo, vai se chamar Manda Braba. Mas antes disso, Vinão, manda aí pra gente o jabá. Vamos lá! Fala aí, galera. Olha, o jabá de hoje eu vou falar sobre o nosso patrocinador. Não temos. Exatamente, ainda não temos patrocinador. Por isso, se você quiser nos patrocinar, entre em contato com o e-mail sigmapodcast2022@gmail.com e ficaremos extremamente felizes em anunciar o seu produto e receber o seu valoroso dinheiro. Amém. Também temos a nossa plataforma Apoia-se, né? Então, quem puder dar uma ajudinha lá pra gente, por favor, vai lá no apoia.c/sigmapodcast, onde você vai poder nos auxiliar aí com alguma quantia que não pese no seu orçamento e que vai nos ajudar a manter o podcast funcionando. É um projeto que a gente está gastando bastante tempo e que a gente está fazendo de tudo para funcionar da melhor maneira possível. Fora isso, fora os auxílios, pessoal, é sempre importante que, se você está gostando aí do nosso conteúdo, se você está gostando dos papos e tudo mais, que você se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito, né? Nós temos o nosso canal Sigma Podcast e a gente tem o canal de cortes também, que é o Sigma Pod Cortes, né? Então você pode procurar esses canais aí no YouTube, eu vou deixar aqui nos links da descrição também, para que você possa se inscrever nos nossos canais. Se puder dar aquela curtida no vídeo, vai ser muito bem-vinda aquela curtida, nos ajuda pra caramba. E se puder compartilhar o vídeo com os amigos aí, compartilhar cortes, melhor ainda. Isso. Falando em cortes, para os canais de cortes aí que querem fazer cortes do nosso conteúdo, fiquem à vontade. Podem fazer os cortes, podem divulgar os cortes também. Tem nossa autorização para fazer isso, por enquanto. É isso aí. Beleza, galera? Então... E comentário também, né, Vinão? Quando a pessoa deixa um comentário ali, por mais que seja um comentário curto, a pessoa vai falar, nem vou comentar, mas ajuda ao YouTube a divulgar esse material. Então, se você puder deixar comentários, 2, 3 comentários, é ótimo. Exatamente. Coisas que você gostar do papo, opiniões suas, pode deixar comentário. Ajuda de duas formas. Ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho e ajuda dando aquela força moral também que a gente precisa. Exatamente, exatamente, que é bom, né? Quando você pega lá, alguém comentou, é bacana. Exatamente. Eu e o Gustavo, a gente acompanha os números a cada minuto no YouTube. Então a gente fica assim, pô, já tem mais uma visualização lá. Nossa, estamos bombando. Quando entra um inscrito, nossa, velho, eu até mando pro virar aqui, ó, um inscrito novo. Exatamente, a gente tem do nosso WhatsApp só de prints do YouTube Studio ali. Temos um inscrito novo. Aí, cara. Muito bom, cara. Isso aí. Então, bom, todo mundo que puder dar aquela força, muito bem-vindo. Manda aí, Gustavo. Isso aí. Bom, então esse quadro vai funcionar da seguinte forma. Eu vou mandar algumas questões para o Vinícius. E pode ser do tipo, o que você acha sobre esse assunto? E aí ele dá a opinião dele, depois a gente pode debater sobre esse assunto. E aí eu acho que é bacana vocês colocarem nos comentários também algumas questões que vocês têm interesse de saber, a opinião do Vinão, a opinião minha. E a gente pode lançar isso nos próximos. Exatamente. É isso aí, Vinão? Bom, então para começar, Vinão, agora já começar pesado, hein? Ixi, pesado é comigo mesmo. O que você acha da liberação da maconha no Brasil? Qual que é a sua opinião? O cara já começou com a erva já, meu. Tá doido, hein? Já perdemos a monetização. Já falou, galera. Será que eu podia falar esse nome, não? Pode, acho que pode. Liberação, que nem diz um amigo meu. Olha a compostura, né? Maconha. Tem que falar cannabis. Cannabis, Maria Joana, oreganinho do capiroto. Então, cara, essa questão, ela é assim. Eu, particularmente, eu nunca fumei maconha. Na verdade, eu nunca fumei nem um cigarro, pra ser bem honesto. Então, eu não sei os efeitos que causa no corpo. Também não vou ser hipócrita de falar que é ruim e tal, né? Eu tenho colegas que fumam, na verdade, acho que do pessoal que fez faculdade comigo, pelo menos uns 60% ali da sala fumava, assim, bem brabo mesmo o negócio. Tanto que depois eu conto uma história do meu churrasco de formatura, mas eu achei que eu ia ser preso. Aí o
pessoal fumava assim. E a minha visão do processo, né? O cara que fuma maconha, ele não faz mal pra ninguém, basicamente. Ele dá aquele relax e tal. É um pouco diferente do álcool, né? Eu tenho um colega que obviamente já consumiu álcool e já fumou maconha também. Ele falou, ó, o que é diferente é que o álcool ele tem um caráter de desinibir, né? Então o álcool ele tem aquele negócio da inibição do córtex pré-frontal, não sei o que, e a pessoa fica desinibida, né? Ela perde os filtros, vamos dizer assim. Com a maconha diz que não acontece muito isso, mas a pessoa fica relax, a pessoa viaja, né? Um negócio meio psicodélico, assim, sei lá. Não sei qual é que é o tipo de viagem também, mas eu sei que a pessoa dá uma viajada. Uhum. E eu não sei quais são os males que a maconha causa para a pessoa. Eu sei de alguns males que estão relacionados mais ao hábito de você fumar em si do que ao fato de ser maconha aquilo que você está fumando. Porque você está carbonizando uma substância e você está ingerindo um ar da queima ali, né? Um gás de queima. Então aquilo ali vai ter o THC, vai ter o canabidiol e vai ter um monte de outros compostos lá que eu nem sei e vai ter gás de queima, monóxido e dióxido de carbono que vai impregnando ali no seu pulmão e vai dando uma pequena zica ali no seu respirador. Uhum. Então, isso daí eu sei que faz mal, como cigarro, como poluição faz mal, né? Agora, se deve ser proibido ou não, talvez a resposta seja até um pouco longa, mas eu acho assim, aí entra uma questão que eu acho que é uma questão de política pública e saúde pública, né? E essas questões de política e saúde pública, sem estudo não tem como fazer. Né? Uhum. Então, por mais que assim, por exemplo, o cara que vai comprar maconha hoje, ele vai comprar maconha de uma pessoa que está vendendo ilegal. Então, Uhum. ele não está pagando imposto, ele está sustentando uma atividade criminosa. Então, isso daí eu realmente acho ruim. Por esse lado, eu acho que o Estado deveria vender e aí cobrar os impostos que poderiam até ajudar na área da saúde ali, de quem tivesse problemas de saúde por causa do uso, né? Uhum. Mas, por outro lado, isso daí afeta um monte de coisa. Por exemplo, hoje você tem o bafômetro, né? Que o cara ele vai dar uma soprada lá no bafômetro e você consegue dizer quanto que ele ingeriu de álcool. Uhum. Mas e de maconha? Será que o cara tá apto a dirigir? Será que não tá? Eu acho que não deveria estar. Mas Eu não aí você sei. tem, né? Aí você tem que mudar o método que você testa para ver se o cara tá apto a dirigir, porque Aham. maconha dá zero no bafômetro, né? Você pode Talvez algum exame de sangue, né? Talvez. Não sei. ou isso, ou que nem nos Estados Unidos eu sei que eles têm um crime lá que chama DUI, que é Drive Under the Influence, mas não falam da influência sobre o quê. Então o Uhum. teste não é um bafômetro, eu acho que até tem bafômetro lá, mas Uhum. eles fazem um teste que é assim, tipo, o cara desce do carro, ele tem que andar sobre uma linha, Uhum. tem alguns testes assim, tipo equilíbrio, reflexo. Então, ele pode estar sob influência de qualquer coisa, né? E aí esse teste, por exemplo, pegaria algo que não é necessariamente álcool. Uhum. Mas então tem esse lado, tem o teu lado do trânsito que me preocupa bastante, tem o lado da segurança pública que me preocupa bastante, e tem o lado da saúde no sentido do cara usar mesmo, né? De putz, a longo prazo, quanto que Uhum. isso vai derreter os neurônios Afetar. dele, né? Aham. Isso aí eu não sei. Mas que nem ontem eu tava saindo da PUC e eu dei uma passada no mercado. Putz, cara, eu tava na filinha ali Uhum. pra pagar o negócio ali, eu fui comprar uma água ali. Eu tava na filinha, aí veio uma menina que devia ser aluna ali de algum lugar e, mano, claramente ela tava fumada. Tipo, Uhum. o olho vermelho, farol baixo assim. Ô moço, posso passar na sua frente aí? Eu achei que a fila era do outro lado. Ela viajou, ela achou que a fila era em outro lugar. Aí, então assim, sendo bem honesto, eu não sei dizer, cara, né? Uhum. Mas tem esses lados que eu acho que tem que ser levado em consideração, assim, sabe? Sim. A minha opinião é parecida com a sua. Eu também nunca fumei maconha, nunca usei, nunca fumei nem cigarro de tabaco, nem nada. Porque eu sou cristão, né? Mas já experimentei bebida alcoólica, já fiquei alterado com álcool. Sei. Então, álcool eu já conheço. Agora, o que eu acho, por exemplo, eu já vivi em república na época da faculdade. Então, eu convivi com muita gente que era usuário tanto de álcool
frequentemente, quanto de maconha, diariamente também. E o que eu acho é o seguinte, pelo menos para quem vê, o álcool, ele é, na minha opinião, ele é muito pior do que a maconha quando você fala dos atos da pessoa, de como a pessoa se transforma. O cara bebe, eu dava graças a Deus quando eles estavam só fumando maconha e não estavam bebendo. E quando ele resolvia beber e não estava fumando, nossa, a galera ficava agressiva, quebrava as coisas em casa, resolvia brigar, aí um empurrava o outro, batia no armário, caía do armário, e era um caos. Agora o cara ia lá e fumava, ficava tranquilo, o máximo sentava, dava risada de qualquer coisa que aparecesse na TV, propaganda de brinquedo, dava risada, propaganda de mercado, dava risada. E ficava com fome, né, que é a tal da larica, Talvez mas era tenha esse sintoma aí. Mas era super tranquilo. Então, na minha opinião, eu acho muito esquisito esse negócio. Não que eu queira fumar nem nada, não é isso. Mas eu acho muito esquisito o porquê que o álcool... Que o cara pega um carro bêbado, Vinão. O cara, tudo bem, eu não sei se o cara dirigir com efeito de cannabis, o quanto que isso prejudica. Mas eu sei que o álcool prejudica muito. O cara pega um carro, ele mata uma família inteira, que não tem nada a ver com a história. Exatamente. Ele fica agressivo, ele bate na criança, ele bate às vezes um pai de família que é respeitado, bate na esposa, bate na criança, quebra coisa em casa. Então, o porquê que o álcool, que é tão prejudicial, é liberado, tranquilo, fez 18 anos, você pode beber o quanto que você quiser, infinito, e a outra droga... E parece que ser menos prejudicial, pelo menos, não sei se é a parte psicológica, mas assim, no quesito a QI, por exemplo, se vai decaindo o QI ou não, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas pelo menos enquanto ele está usando, parece que ele prejudica só ele. Se estiver prejudicando, é só ele. Ele não está prejudicando, ele não está batendo na esposa, ele não está batendo na criança, ele não está pegando um carro ficando violento. Então eu acho muito esquisito esse negócio. Por que o álcool pode e a maconha não? Não é uma questão de, então eu quero que libere, mas por que um é e o outro não? Então, na minha opinião, se o álcool o outro também tinha que ser. Agora, se é para tirar um, então tira os dois. Claro, a sociedade não ia conseguir viver sem o álcool. Acho que até os Estados Unidos já fez isso e deu um problemão, né? Mas a minha opinião é essa. Eu acho esquisito essa questão de um que é tão prejudicial poder e o outro não. Eu já trabalhei um tempo na igreja mesmo, em um grupo de recuperação, de pessoal de dependente químico que queria deixar. Então ia lá desde cigarro até crack, já foi crack. O cara do crack deu dó, porque assim, o cara chegou, ele estava um tempo já sem usar crack, tinha conseguido largar, ele tinha ficado noivo, a noiva dele estava levando ele lá. E o cara tava ficando bem, Vinão. Tinha conseguido emprego. Dava pra ver a mudança, sabe? Aí, eu não sei se é verdade isso. Eu acho que talvez seja, porque já aconteceu algo similar comigo. No metrô de São Paulo. O cara falou que ele tava limpo há um tanto de tempo. Na verdade, nem ele que falou, né? A noiva dele foi lá numa sexta-noite e falou isso, porque ele não vai aparecer hoje por causa disso. Diz que ele estava no metrô e um cara simplesmente chegou e mostrou para ele uma pedrinha de crack. E aí, o cara que é dependente, ele é dependente para a vida. Ele pode conseguir controlar aquilo, ele vai parar de usar, mas se ele tiver acesso, é muito difícil ele conseguir se segurar. É uma coisa que está ali dentro dele já. E aí o cara pegou aquela pedrinha e começou a usar. Na época... Eu fiquei pensando, isso aí é mentira, velho. Isso aí, o cara caiu, simplesmente foi lá e comprou. E aí depois chegou para o noivo e falou, porque me ofereceram no metrô de São Paulo. Alguém mostrou para mim. Só que aí, cara, um dia voltando de Santo Amaro, dando aula, voltando de Santo Amaro, para quem conhece ali o metrô de Santo Amaro, você tem a estação de ônibus ali, que você passa por cima da estação de ônibus, e aí depois você desce lá pro metrô. Cara... Eu tava indo comprar um salgado, Vinão. Ali em cima da estação de metrô tem várias banquinhas, assim.
Eu não sei se eu tava com cara de noiado, o que era. Professor universitário com aquela cara de acabado, né? Eu acho que o cara olhou e falou, nossa, aquele ali gosta. Cara, eu tava do lado eu tava na frente, assim, da banquinha de salgado e do lado tinha uma lixeira. Um rapazinho novinho chegou, olhou pra mim, fez um barulho, assim, tipo, bateu na lixeira pra olhar pra ele, soltou uma pedrinha de crack, né, em cima da lixeira e ficou me olhando. Aí eu fingi que eu olhei pra frente de novo, ele pegou de volta, guardou e foi embora. E eu acho que deve ter sido algo similar que aconteceu com aquele cara. Entendi. Bom, mas tá, agora eu fugi totalmente. Nesse núcleo eu vi gente indo lá pra largar cigarro, que tava acabando com a saúde da família, que o cara usava cigarro dentro de casa e o filho já tava com problema de respiração. Eu já vi mulher indo lá falar que tava largando o marido porque não aguentava mais a agressão do marido quando ele bebia álcool. Diz que ele é um baita homem quando tá sóbrio, mas quando bebe álcool se transforma. Mas eu nunca vi um cara chegando lá e falando assim, não, eu preciso largar a maconha. Nunca vi. De várias coisas eu já vi, de crack, de cocaína, de bebida, de cigarro. Agora de maconha eu nunca vi. Então por isso que eu fico pensando que talvez seja menos prejudicial até para a pessoa, não sei a longo prazo, mas pelo menos naquele momento, do que um álcool que é totalmente liberado. Passa propaganda e tudo, você pode ver no outdoor, o que for. A questão da liberação, por que essa é liberada ou aquela não é liberada, na minha visão, pelo menos, ela é simplesmente cultural. Né? Eu acho que é. Eu acho que é. Começou sendo aceito o álcool e veio o álcool, entendeu? E a maconha foi... Cara, na verdade tem várias histórias do porquê que a maconha não é aceita e tal. E isso vem de histórias até lá do Oriente Médio, né? De quando os caras fumavam haxixe. Haxixe eu não sei se é exatamente uma variação da maconha, parece que é parente, não sei exatamente o que é. Mas tinha um grupo, um povo ali que fumava haxixe, né? Que eles eram, segundo algum material que eu li, que eu já não me lembro mais, mas eles eram chamados de raça-sans, porque eles fumavam haxixe. E eles tinham conflitos com outros povos, igual, né, se você pegar na Idade Média tal, ou antes até, dos povos do Oriente Médio ali, sempre teve confusão entre as tribos dali, né? Tudo mais. Então, esses caras que eram os raça-sans, eles iam e matavam os caras de outros povos. Não sei se é exatamente por causa da maconha, porque a maconha é meio ao contrário disso. Mas foi daí que foi cunhado o termo assassino. O assassino veio Aí do que surgiu isso raça-sans, aí. que era o cara que usava o haxixe. Então tem várias coisas interessantes. Então talvez daí tenha vindo alguma coisa cultural do tipo, De o preconceito. cara que usa isso daí é inimigo, então não vamos aceitar, não vamos tolerar quem usa isso daí. Talvez. Né? E você vê da mesma época, em escritos bíblicos, não tinha problema nenhum você tomar vinho, por exemplo. Né? Tem passagem lá que Jesus transformou água em vinho, e beleza, e tudo foi normal. Depois o sangue de Cristo é representado como vinho também, então, beleza, é mais aceito, o álcool é mais aceito, né? Mas você foi falando das coisas aí, cara, eu fui lembrando de várias coisas que eu já fui trombando por aí, vários estudos que eu já vi, e tem muita coisa interessante, cara. Por exemplo, como é que surgiu esse negócio do córtex pré-frontal? E tem até a ver com um negócio que minha psicóloga falava pra mim. Que ela falava assim, que quando o álcool entra, a verdade sai, né, cara? Quer dizer, nunca vai sair da pessoa um negócio que não tava lá dentro. Aquele né? cara é ótimo, ele era bom, e aí bebeu e ficou ruim. Na verdade, ele era ruim, né? Ele tava só escondendo aquele ali. Tinha coisa ruim ali dentro, que não tava saindo. Essa história do córtex pré-frontal, me parece que foi um cara, não sei se durante a Primeira Guerra Mundial, acredito que foi durante a Primeira Guerra Mundial, que o cara... Ou isso, ou foi nessa época, mas ele não estava na guerra, ele estava numa construção. E eu sei que o cara sofreu um trauma craniano e ele sofreu um dano, né? Parece que entrou não sei se foi uma barra de ferro que entrou na cabeça dele. E ele sofreu um dano justamente no córtex pré-frontal. Mas não morreu. Né?
E aí os caras levaram ele pro hospital, conseguiram remover a barra cirurgicamente, logicamente que perdeu o cérebro ali, né? E aí beleza, e aí começaram a acompanhar o cara para ver o que que acontecia. E o cara disse que assim, antes do acidente, o cara era um gentleman, assim, né? O cara Aham. tranquilo e tal. Depois do acidente, cara, ele saía pelado na rua, cagava Aham. na rua, sabe? Fazia os Afetou negócios. total. Começou a assediar a mulherada, começou a bater nos caras. Afetou total, tipo assim, meio que cortou os filtros que ele tinha, né? Aham. Os filtros sociais que ele tinha, cortou todos, né, cara? Então, isso daí tem um pouco a ver, assim. E o mais interessante é que você fala assim, pô, mas então a pessoa era uma pessoa essencialmente ruim, então, e o que tava dentro saiu pra fora? Não necessariamente, cara. Aí entra num Uhum. puta de um papo. Eu li um livro uma vez que é do Carl Jung. Eu gosto Uhum. muito desse cara. Aham. E ele falava sobre a psicologia do inconsciente, né? Uhum. Falava do inconsciente coletivo, um monte de coisa. E aí ele começa a explicar que existe duas mentes. Existe a mente consciente e a mente inconsciente. Então a mente inconsciente ela é a dona das suas vontades. Ela gera em você todas as vontades. Uhum. Podem ser vontades morais e podem ser vontades imorais. Uhum. Todas elas. Então, tipo assim, porra, eu tô com vontade de, sei lá, tomar um café com leite. Beleza, é uma vontade. Do mesmo Aham. jeito que eu tô com vontade de dar um soco na cara de alguém. Também é uma Aham. vontade. E não tem distinção. Quem faz, quem faz essa distinção acaba sendo a mente consciente. É nela que está o filtro da moralidade e que esse filtro ele permite a passagem de algumas coisas e inibe a passagem de outras coisas. Né? Uhum. Então, porra, pô, tá mó calor, às vezes você tá com vontade de sair pelado na rua, mas você não vai sair pelado na rua porque tua mente consciente ela inibiu isso daí. Falou, não, não pode e tal. Aham. Então tem essas coisas, cara. Então é muito difícil você entender, assim, depois que você, né, fazendo um paralelo aí do córtex pré-frontal com esse negócio de mente consciente, mente inconsciente, é muito difícil você falar assim, porra, será que esse cara é um cara bom? Será que esse cara é um cara ruim? Eu Sim. sei que pode ter coisa ruim lá dentro que ele tá inibindo, como pode não ter, né? O inconsciente Uhum. do cara você nunca sabe. Mas que quando você toma álcool, você desliga esse negócio aí, você desliga. Dá uma desligada, né? Dá uma desligada. Eu lembro, cara, uma vez lá na República, meu, tem um caso. Eu não vou citar nome porque, né? Por motivos claros. Um cara lá, amigo meu, muito amigo, ele tava virando alguns dias já bebendo. Bebendo, Nossa. bebendo, bebendo. E ele tinha essa capacidade, Vinão. Ele virava à noite e virava a outra noite de novo. Ele é, assim, é um fenômeno da bebida alcoólica. Aí, cara, depois ele foi até pra Unicamp aí. Ele fez. Bom, não vou ficar falando muita coisa que depois, né, vai. Ah, não, lá ele virou mais um, cara. Não, ele foi. Não, mas o que que acontece? Meu, a gente era monitor. Lá na faculdade a gente era monitor. O que que o monitor fazia? A gente tinha que ir lá, batia o ponto, depois a gente ia para uma salinha e ficava ensinando os outros alunos. Eu tô com dificuldade em mecânica dos fluidos, eu tô com dificuldade em resistência de materiais. Então, cada um era monitor de algumas disciplinas e você ficava naquela salinha lá. Tipo, eu ficava das 6 às 10, de segunda a quinta. De sexta não, porque eu sou adventista, então de sexta, das 6 às 10 já tinha passado o pôr do sol, então já não ia mais. Mas de Só, segunda a quinta. Pode falar. só fazer um parênteses rápido aí. Que puta trampo de gladiador, hein, cara? Porra, do nada, pra essas questões nada a ver. Assim, resolve a Cara, questão. e eu era monitor de mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, termodinâmica e mais a dinâmica, como que era que se chamava? Não, era mecanismos. Essa matéria de mecanismos era alguma coisa para cinemática, com aquelas caixas de engrenagem. Uhum. Então Se fosse achava. uma feira, você tava na barraca do Nabo. Aí eu, aí eu tava lá, cara, e. Não, tava lá não. A gente ia pra lá e aí ficava tirando. Mas realmente era ruim, porque você tava tirando dúvida de mecânica dos fluidos aqui, e de repente o cara falava, ô, negócio de resistência de materiais aqui. Daí você ia pra lá e, meu, a cabeça virava um nó. Mas tá, eu tava em casa, não era o período que eu tinha que ir pra lá pra bater meu ponto, e esse cara bebendo, bebendo, bebendo. Aí ele falou, pô, eu tenho que ir lá bater meu ponto.
Ele falou, vou lá bater o ponto, vou voltar pra casa, em vez de ir pra salinha, né? Porque não tinha condições, ele tava muito bêbado. Vou bater meu ponto, voltar pra casa, depois eu volto pra bater o ponto na hora da saída. Nossa, Cara, eu ele... achando que o cara era aluno. Então não era aluno. Não, ele era aluno, mas ele era monitor. Ah, ele era. Ah, entendi. É porque a gente era monitor, eu era monitor aluno. Tipo, Ah, entendi. o Tá. que acontece? O monitor, o professor chegava pro cara que tinha se destacado mais ou menos na disciplina e falava, ó, você não quer ficar de monitor da disciplina e tal? Daí você ganhava esse cargo, você ficava algumas horas por dia lá tirando essas dúvidas dos outros alunos. Meu, cara, o cara saiu, Vinão, de cueca, um chinelo no pé, um chinelo em um pé e o outro pé descalço. Nossa. E ele saiu, velho. Saiu de casa e foi andando. E lá perto da faculdade tinha uma república. Ele passou o quarteirão todo andando assim. Lá na república, o pessoal viu ele, já conhecia, falou, cara, vem aqui, pelo amor de Deus. Daí meteram um outro chinelo nele e colocaram uma bermuda. E ele entrou na faculdade daquele jeito. Foi lá, bateu o ponto, voltou, atravessou a avenida, tirou a bermuda, devolveu pros caras e voltou pra casa de cueca. Nossa, cara. Aí, pensando que você falou que libera, que tira essa questão do libido e tudo, né? Meu, não, libido não. Falei palavra errada aqui, é libido? Não, é os filtros morais, né, cara? É, Mas tem a ver com libido também, é todas as vontades, né, cara? Liberou geral. Mas o cara ficou assim, tipo, acho que dava na cabeça dele e ele fazia. Que Era uma coisa de loucura. louco. Nossa, falando em louco, cara, uma vez, olha só como é que é esses negócios. Eu convivi muito com os drogados, assim, porque faculdade, né? E aí, os caras estavam contando, e era um choque pra mim, cara, porque eu era aquela criança, cara, que assim, eu passava a tarde no computador. Na minha época nem tinha muito jogo, eu passava estudando, fazendo resumo de matéria, sabe aquele cara bem Zé Ruela? Era eu. Aí, tipo, então eu entrei na faculdade, eu não tinha tido contato com essas coisas, assim, né? Falei, pô, beleza, tem uns caras que usam drogas aqui, mas na minha imaginação era num beco escuro ali, né, tal. E não, cara, é bem normal, assim. Aí, os caras, um dia a gente tava num módulo que a gente fazia lá, que era no Senai. Então, todo mundo da Unicamp foi lá pro Senai pra fazer o módulo e tal. E no intervalo lá, os caras contando, né, cara? Falei, puta, mas... Puta, aí os caras estavam num carro, assim, e tal, e os caras cheirando cola. Vai vendo, né, que chegou o negócio. Os caras cheirando cola. Cheirando solvente, sabe, os negócios assim. Aí um cara lá falou que teve um lá que deu uma cafungada no negócio uma hora, assim. Que a hora que ele puxou, escorreu sangue do nariz do cara, assim. Eu falei, Caramba. meu Deus, cara. O cara tá derretendo de verdade. A ideia de verdade. Aí Nossa, só deve me- ter estourado as veias, tudo. Nossa, você imagina, cara. Corroeu tudo ali, meu. Não tinha mais nada. E aí eu cheguei a perguntar, né, cara? Eu falei, pô, mas sabe aquele negócio que você já tá tão assim, você tá tão chocado com a conversa, cara, que você fala assim, fala, cara, por que vocês fazem isso, cara? Assim, na moral, mano, explica pro cara, pro noob aqui, que nunca usou Aham. droga. Por que você usa droga, mano? Aí os caras, tipo assim, nem eles tinham resposta, sabe? Isso foi meio engraçado, assim. Eles falaram assim, pra ficar louco, cara. Eu falei, mas pra ficar louco, meu. Tipo, qual é que é a pira de ficar louco? Não, é pra ficar louco. E foi essa, sabe? E aí eu fiquei com essa resposta na cabeça que eu nunca entendi. Até, sei lá, um ano atrás, mais ou menos. E aí eu tava vendo um documentário que os caras estavam falando sobre a guerra do Vietnã. Que na guerra do Vietnã, aquele cantão do Vietnã tem muito opioide, né? Por causa que é a Ásia ali e tal, tem muito opioide. E os caras lá, eles se viciaram em heroína. Eu não sei se eles traziam ou se era de lá a heroína, mas eu acho que é de lá, porque se eu não me engano é opioide. Aí, putz, os caras injetavam heroína lá pra ficar louco e tal, não sei o quê. E eles fizeram um estudo com veteranos de guerra dos caras que iam lá e usavam a heroína lá, né? E os caras voltaram depois da guerra, depois que acabou e tal. E eles, nos Estados Unidos, quando eles voltaram, eles não usavam mais. E não teve crise de abstinência, nada, tava tudo bem.
Eu comecei a achar estranha essa história, né? Porque, porra, tem toda aquela de dependência química e tal, Sim, sim. né? E o resultado do estudo que fizeram foi o seguinte, que boa parte do vício das pessoas em algumas substâncias Uhum. não é necessariamente um vício químico, né? Existem algumas substâncias que viciam quimicamente mesmo, né? Como é o caso Aham. da nicotina, porque Aham. ela faz parte do seu ciclo lá de do ATP lá, tem uns detalhes lá. Mas me parece que a heroína não. Uhum. E ele estava falando que a questão do vício na heroína, ela foi compreendida como um vício psicológico Uhum. que as pessoas tinham enquanto estavam na guerra para fugir da Da realidade, realidade. Pra suportar aquilo. para suportar aquilo, cara. Uhum. Então, quando eles saíram daquela realidade, eles já saíram. Eles não tinham necessidade de fugir. Aham. Já não precisava mais. E aí acabou e não tinha Interessante. vício, não teve vício. Então eu fiquei até pensando, cara, que eu acho que é até uma reflexão pra quem gosta, tipo assim, muito de beber uma, gosta muito de fumar um, Uhum. sei lá, se a pessoa não tá procurando, na verdade, uma fuga da realidade. Né? O Ah, sim, que, eu acho que é né? isso aí, exatamente isso, eu acho. Eu acho que é uma puta de uma reflexão que vale falar, cara, o que na sua realidade que tá te incomodando tanto pra você querer Aham. fugir dela, Aham. né? Então eu achei muito legal, cara. Eu acho muito legal conhecer essas coisas assim. Mesmo nunca tendo usado, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. É verdade. É. Mas, por exemplo, você falou ali que os caras responderam que era pra ficar louco e você ficou sem entender. Mas, por exemplo, você vai no churrasco, você bebe. Você bebe pra quê? Não é pra ficar louco? Cara, eu particularmente não. Eu até. Quando eu vou no churrasco, por exemplo, tem cerveja. Não é todo churrasco que eu tomo cerveja. Aham. Em alguns eu tomo, não em todos. É, eu sinto que, assim, eu sou uma pessoa naturalmente travada, né? Então, Entendi. principalmente se eu tô num churrasco que tem desconhecidos, eu gosto de tomar um pouquinho de cerveja para ajudar a dar aquela destravada, para poder conversar um pouco Uhum. mais com as pessoas sem Liberar ficar um tão pouquinho inibido. da. Aham. Exatamente. Mas eu nunca bebo para ficar louco, mesmo porque cerveja, para ficar louco, você tem que tomar muito. E aí você Uhum. fica com a barriga cheia, e eu particularmente se eu tomo cerveja, eu incho muito, me Uhum. incomoda, né? Fico inchado, retenho líquido, depois, puta, muito gases no outro dia, saca? Fica Aham. uma situação muito ruim, assim. Então eu não gosto muito de beber pra ficar louco, assim. Até quando, às vezes, quando tem alguma coisa mais forte, assim, às vezes eu tomo uma dosinha de cachaça, ou tipo um golinho Uhum. de caipirinha, mas não fico tomando muito, assim, pra ficar louco, não. Aham. Beber pra ficar louco foi. Olha, se eu tomei pra ficar louco mesmo na vida, foi umas duas vezes, cara. Aham. Só. Que eu tomei uísque e. Puta, cara, assim, as duas não era. O intuito não era ficar louco, mas eu passei da conta de um jeito, tipo, subiu muito rápido. A hora que eu Aham. vi, eu já tava muito louco, cara. Mas é ruim, assim, tipo, no outro dia dá ressaca. Eu tenho muita ressaca. Às vezes eu tenho ressaca no mesmo dia. Nem vira o Uhum. dia, eu já tô com ressaca. Então é Uhum. ruim, assim. Eu particularmente não gosto, cara. Entendi. E aí que você estava falando lá de Jung, né? Você É. falou que, por exemplo, você tem um desejo. Ah, eu quero. Que você comentou, ah, eu quero. Eu não sei, não lembro o que você falou, não sei se era passar manteiga no pão. É um tipo de desejo. Ou eu quero socar o cara. Aham. Mas você tem um filtro que você fala, pô, isso aqui não dá. Aham. Agora, eu queria saber de você, de onde você acha que surgiram esses filtros do tipo, esses filtros morais, no sentido, pô, eu vou mentir para aquele cara, mas eu sei que mentir é errado. Eu vou trair a minha esposa, mas eu sei que trair minha esposa é errado. Eu vou fazer tal coisa, eu vou passar alguém para trás, eu vou roubar, vou passar ali na loja, vou passar ali meio que escondido, pegar um saco de bolacha e sair andando, mas eu sei que isso é errado. Ou eu não vou fazer nada disso porque eu sei que é errado. De onde você acha que surgiu esse filtro moral na sociedade? Porque é o seguinte, imagina, se, por exemplo, de algum lugar surgiu, porque senão, pô, você fala assim, eu vou ali na loja, se eu puder sair sem pagar a minha compra, eu vou sair, porque eu vou sair ganhando e dane-se. Eu vou lá, vou pegar minhas coisas, sair andando e escondido, acabou. Se eu puder passar aquele cara para trás e se eu me der bem em cima disso, dane-se. Eu vou estar ganhando com isso, né?
E por que existem esses filtros? De onde surgiu esse filtro? Cara, isso daí é um... Olha, essa é uma pergunta que tem várias respostas, cara, e todas elas são igualmente interessantes. Segundo o próprio livro lá do Jung que eu li, o que acontece? Você tem, tipo assim, primeiro, de onde vem esse filtro, de como que ele nasce na sua cabeça, né? Você tem uma parte sua que é como que eu vou dizer? É algo que ele chama de inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Esse inconsciente coletivo, ele é um conceito até difícil de explicar para mim, particularmente, porque eu também não sou formado nessa área. Mas assim, o inconsciente coletivo, ele é uma imagem que se forma a partir da vivência de um grupo social sobre um determinado assunto, né? Então existem coisas que são do inconsciente coletivo e que como as pessoas têm aquela percepção sobre aquele assunto, aquilo acaba entrando no no seu inconsciente também. Né? Por isso que é chamado de inconsciente coletivo. Eu não estou com muita facilidade de encontrar um exemplo agora, mas ele falava no livro de arquétipos. Ele falava que arquétipos são frutos desse inconsciente coletivo. Né? Arquétipo é como se fosse um estereótipo, mais ou menos assim, uma imagem estereotípica de alguma coisa. Né? Por exemplo, medo de aranha. Às Por vezes exemplo, a aranha de casa nem faz mal para ninguém, vai picar parecendo um mosquito, mas aí a pessoa tem medo de aranha, porque toda uma geração já teve medo por causa de alguma coisa. exato. Então, assim, uma questão é que o seu inconsciente, aquelas vontades do inconsciente, elas são frutos da sua vivência em sociedade, né? E da sua vivência como indivíduo. Mas os seus filtros, eles também são frutos da vivência em sociedade, né? Só que eles são são aspectos diferentes da mesma vivência. Então, por exemplo, a gente sabe que para você viver em sociedade, a sociedade ela não pode tender ao caos, né? Ela tem que tender a alguma coisa estável. E é por isso que existem os filtros, que são as nossas normas sociais. Quer dizer, se todo mundo resolvesse sair pelado na rua, talvez não ia dar muito certo. As pessoas, né, iam se sentir desrespeitadas ou iam se sentir incentivadas a fazer algo que as outras pessoas não gostariam. Da mesma forma que se eu, por exemplo, quisesse entrar numa loja, como você falou, e, pegar um pacote de bolacha e sair... Eu, particularmente, estaria em vantagem, porque eu estou adquirindo algo ali sem gastar o meu recurso, né? Só que isso, a longo prazo, ele leva a sociedade à ruína. A colapso. Porque, ao colapso. Porque, num primeiro momento, se todo mundo faz isso, o cara que tem a loja fecha a loja. Fala, eu tô só perdendo aqui, então vou fechar. E aí as pessoas vão entrar em conflito entre elas mesmas e tudo mais. E tem um segundo aspecto aí que é importante, que é o aspecto econômico também. Né? Quer dizer, por que eu tenho direito de comprar a bolacha economicamente? Porque eu tenho dinheiro, certo? Então eu vou lá gastar meu dinheiro. Se eu gastei o meu dinheiro, é porque eu ganhei o meu dinheiro. Se eu ganhei o meu dinheiro, pelo menos de forma lícita, a sociedade, ela me deu um crédito, porque ela entende que eu produzi algo de valor para ela. Então, eu produzir significa eu poder consumir, né? Isso até é uma coisa que afetou a economia, cara, recentemente, por causa da pandemia, que teve várias... a população, não só do Brasil, a população mundial, em vários países, teve injeções de dinheiro, né? Então, teve auxílio isso, auxílio aquilo, que deram para a população, e a população ganhou uma massa monetária ali, sem produzir nada. E então, aí surgiu da inflação. Porque como você não produziu, o que acontece? Você não produziu e consumiu, porque você tinha o dinheiro. Então você provocou escassez. Você provocou escassez, o preço sobe. Entendeu? Sim. Então é muito assim, fugir totalmente do assunto, mas a questão dos filtros, elas vêm daí, né? Essa questão do filtro, ele vai nascer da sua interação social, no fim das contas. Eu até vi hoje um corte de um podcast lá que tava falando sobre leis, cara. E o cara tava falando exatamente isso, quer dizer, por que uma sociedade adota leis? Por que ela segue as leis? Porque é bom para aquela sociedade enquanto sociedade. Sim. Né? Porque ela tem que tender para alguma coisa que seja pacífica. Porque se ela tender para alguma coisa que não seja pacífica, ela vai à ruína, né? Ela implode, vamos dizer assim.
Então, tem essas questões, cara. E aí, essa questão da moral e do não sei o que, ela acaba se refletindo em normas éticas, em pequenos grupos, ou em Uhum, leis, em grandes grupos, né? uhum, Aí depende muito. E uhum. até eu acho que é por isso é tão difícil de a gente conseguir chegar a um consenso sobre uma lei sobre as drogas. Quer dizer, eu vou proibir, eu vou criminalizar, eu vou Aham. permitir, né? Porque tange muito esse aspecto moral, cara. E isso daí é uma coisa que de uma pessoa para outra muda muito, assim, é muito Muda, né? difícil. É. Aham. É interessantíssimo essa questão do inconsciente coletivo que você colocou, como sendo vivências, né? De várias gerações e gerações e tudo. Na minha cabeça, a explicação, como eu sou cristão, criacionista, a minha cabeça eu entendo assim como sendo o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por mais que a raça tenha caído em pecado e começado a degradação moral, muito do resquício ainda, existe muito resquício ainda da moral de Deus, de fato. Então, eu acho que essa moral coletiva, esse eu não vou matar o cara, eu não para pegar alguma coisa dele, eu não vou roubar o cara, muito disso aí é alguma coisa que foi colocada por Deus desde a criação. E isso tem até na Bíblia, por exemplo, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então, se você for ver os próprios 10 mandamentos ali, se a sociedade seguisse só aquilo ali, já seria uma sociedade, como você falou, uma sociedade que não tenderia ao caos, uma sociedade Pacífica, né? pacífica, equilibrada. Então, eu acho que vem disso, eu acho que vem desde a criação da raça humana. Esse aspecto, ele é muito interessante, cara, porque assim, é, eu também sou cristão, mas eu sou Aham, católico, né? E você sabe aham. que a maioria dos católicos é tudo meio frouxo com os conceitos, assim, né? A gente não é muito, a gente não Não, é muito apegado a certas coisas. Mas, por exemplo, sobre a questão do criacionismo que você falou, uhum, eu nunca cheguei numa conclusão, cara. Porque eu também tenho acesso, tipo assim, cientificamente, tem a questão do Big aham, Bang lá e tudo mais. aham. Eu nunca cheguei a uma conclusão, sabe, sobre se foi isso ou se foi aquilo, ou se as duas coisas são versões diferentes da mesma história, talvez, sabe? Aham. Então, É, são coisas que eu penso. tem muito cristão, e católico até, que eu já ouvi, que eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Não é o meu caso, eu não acredito nisso que eu vou falar agora, mas que acredita que, por exemplo, existe um Deus, e aí esse Deus que foi o responsável pelo Big Bang, por exemplo. E aí ele foi o responsável pelo início da vida da primeira ameba. E aí, a partir daquilo, ele deixou evoluir. E aí as coisas foram evoluindo. Ele estando interferindo ou não. Tem gente que acha que ele só criou e dane-se, agora evolua sozinho, vou embora. Tem gente que acha que, acha que o relato de Gênesis, na verdade, foram bilhões de anos de evolução. E, na verdade, assim, uma evolução controlada, né? Uma evolução controlada por ele. Não é o que eu acredito. Eu acredito, de fato, de maneira como está escrito no Gênesis, de fato, que foi criado num período de 6 dias, né, de 7 dias para completar a semana, que no sétimo descansou e tudo. Mas eu acredito naquilo. Mas tem muito cristão que acredita em Deus, né? É cristão, de fato, mas ele acha, ele coloca o criacionismo como sendo, na verdade, a evolução. É aquilo que eu tava falando, né? Quer dizer, é como se as duas coisas fossem versões diferentes da mesma história, Aham, né? Particularmente, eu nunca consegui chegar a uma conclusão e eu acho que eu não vou ter dado o suficiente para chegar numa conclusão, né? aham. Meio que a fé, ela tem um pouco disso, né? A fé, É. ela é uma crença não justificada, né? Uhum, Você acredita, mas não uhum. necessariamente você precisa de evidências para acreditar, você simplesmente acredita. Sim, é. E eu sou uma pessoa que tem o máximo respeito por todas as crenças, né, cara? Mesmo porque nenhuma pode estar mais certa do que a outra, né? A princípio, né, cada uma tá certa para si só. E não só, né, se você pegar, por exemplo,
duas pessoas da mesma religião, Uhum. a fé de cada uma é um pouquinho diferente, né? Nunca Sim, é a mesma claro que fé. é. Claro que é. A vivência. Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que muitas vezes a percepção que a pessoa tem de Deus, do ser criador e tudo, tem a ver com a percepção que ele tinha sobre o próprio pai. Então, às vezes, um pai que agredia aquela pessoa, que maltratava a família, que batia na esposa e tudo, vai fazer com que a pessoa tenha um entendimento de um Deus ruim. Então, por mais que a pessoa esteja na mesma religião da outra, a vivência e toda aquela carga emocional que ela teve desde o embrião ali é totalmente diferente. Então, o meu próprio entendimento do ser de Deus é totalmente diferente da minha esposa, que é da minha religião também. Exatamente, cara. É diferente mesmo. E é de cada um. Por isso que eu acho tão importante, assim, as pessoas saberem respeitar a fé dos outros, sabe? Aham. A gente tá numa. Outro dia eu tava. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que encaixa. Outro dia eu tava no Facebook. Eu gosto muito de usar o Facebook, porque dá pra Aham. escrever mais, né? Aham. Fica mais visível a escrita ali. E eu tava. Eu tava vendo um post, alguém postou alguma coisa e uma enxurrada de comentário embaixo. Aí eu comecei, sabe quando você fica analisando e fala, cara, tem um monte de gente dando opinião aqui que ninguém pediu, cara. Aham. Aham. Então, as pessoas têm essa mania de, mas eu acho, era sobre um filme, eu acho. Mas eu acho que esse filme é isso, mas eu acho que aquilo, eu acho que não sei o que, eu acho que a luz, tal coisa. Uhum. Cara, ninguém perguntou sua opinião, a pessoa só tá falando alguma Aham. coisa. Todo mundo já vem dar opinião, assim, sabe? Parece que é algo importante para a pessoa, né? Tipo, eu vou expor a minha Exato, opinião. exato. E sobre a fé é a mesma coisa, cara. Assim, às vezes você Uhum. fala alguma coisa sobre a sua fé, a pessoa, não, mas eu acho que. Cara, pode achar, mano. A fé de cada um Sim. é a fé de É. cada um, não é verdade? Exatamente. Eu acho, e é muito importante. Eu não sei, eu acho. Eu, particularmente, eu acho importante as pessoas terem. Cada um a sua fé, mas terem fé, sabe? Aham. É importante isso. E tem gente que não acredita em nada e tudo bem. Filosoficamente, eu não consigo aceitar não acreditar em nada. Né? Eu já li É. um livro, inclusive, livro legal de ler, cara. Ah. É, Pensamentos. É do Blaise Pascal. Conhece esse nome? Pouquinho. Pensamentos, o nome? Pensamentos, cara. Ele era meio filósofo também. Oh, legal. E ele faz uns pensamentos. Eu não concordo com todos os pensamentos dele. Ele Aham. tinha alguns pensamentos ali que eram pensamentos contra algumas religiões, contra algumas coisas. Eu Uhum. não concordo muito. Mas teve uma parte do livro dele que eu achei extremamente interessante, que ele falava sobre ateu, mas não sobre o cara ser ateu. Se ele quer ser ateu, ele Sim. que seja ateu. Mas ele falava do cara ficar tentando convencer as outras pessoas a serem ateias Uhum. também, Uhum. né? E ele falava assim, cara, que a crença em Deus, em muitas pessoas, é motivada é, pelo medo daquilo que vai acontecer depois da morte, Sim. né? E ele Uhum. falava assim que é extremamente desumano você tirar da pessoa o único acalento que ela tem Aham. de saber, de acreditar que vai acontecer alguma coisa depois que ela morrer, cara. Isso é Aham. muito desumano. E, Uhum. porra, eu concordo pra caramba com isso, cara. Eu acho que, porra, tem tudo a ver, cara. Porque, pô, imagina. É... Porra, eu não É sei o que vai difícil essa acontecer depois questão, que eu né, morrer. Vinão? É muito Porque, por difícil, cara. exemplo, se você fala assim, ó, não existe nada depois da morte. Morreu e acabou. A vida veio por acaso, por sorte, e simplesmente aconteceu, e se eu morrer aqui, acabou e ficou por isso. Não tem nada depois disso. Pô, e o cara tá passando uma dificuldade, por exemplo, tá vivendo ali, tá desempregado. Por que ele vai continuar vivendo? Pra quê? Então, cara, isso é uma questão. O Isso é cara uma se questão mata, muito porque, séria. pô, eu não tenho nada depois daqui. A minha vida tá um saco, eu tô desempregado, tô com problema no casamento. Então, acabou. Sofrendo. Sofrendo, tô com uma doença. Então eu me mato, acabou e zerou. É. Então, é difícil pensar nessa questão de que a pessoa acreditar que não exista nada depois, não ter nenhum tipo de crença. Eu acho difícil.
Eu acho extremamente complexo também, cara. E tirar isso de quem já tem, né? Porque a Aham, pessoa tem alguma coisa ali que ela acredita. Você tirar isso da pessoa é desumano, cara. É muito é, desumano. é verdade. Então, nossa, eu achei. Puta, esse pensamento dele eu achei muito legal, cara. Vale a pena dar uma fuçada pra ver o que, que o Pascal pensava. Um Newton por metro quadrado também é cultura, cara. Por falar em Newton, Sir Isaac Newton escreveu muito livro de religião, não sei se você sabe. Ah, é? Não? Depois você procura. As profecias de Daniel, da Bíblia, ele tem todos os comentários do que ele acha, do que ele não acha, sobre profecias de Daniel e Que Apocalipse. legal, cara. Ele escrevia muito sobre cristianismo, ele era religioso e ele escrevia muito. Então ele tem, tanto quanto ele tem artigos científicos de física e cálculo, ele tem essa parte religiosa também, muita gente não sabe. É. Teve uma época que ciência e religião andaram muito próximas, cara. Exatamente, andava muito próxima, e aí de repente houve uma ruptura. Mas homens, por exemplo, como o próprio Sir Isaac Newton, ele tinha isso como uma coisa só. E, pô, é o pai da ciência moderna. É. Ah, outro cara super importante, menos famoso do que esses dois, mas super importante, Thomas Bayes, cara, da probabilidade bayesiana, né? Probabilidade condicional lá, teorema de Bayes. É, ele era, não sei se ele era monge, se ele era padre, era alguma coisa, mas ele tava na igreja, cara. Aham, Ele que veio com essa ideia lá de probabilidade bayesiana. Super sim. importante, a gente usa muito. Assim, hoje, na sociedade de hoje, existe muito esse preconceito por parte da academia. Por exemplo, você vai numa academia, não, academia universidade, né? Não academia de puxar peso. Você vai numa universidade Toma uns e anabolizantes lá. existe. Se você fala que você é cristão, muita gente vai te olhar com cara, tipo, "Oh, putz, aquele ali é burro, coitado, o QI dele é mais baixo do que o nosso, que a gente é mais evoluído. Pô, mas você olha um cara como Isaac Newton, ele escrevia sobre a Bíblia, e aí, o cara era burro também? É, ele inventou só o cálculo. Tá de boa. Tá tranquilo. Exatamente, só isso. Não, eu acho que não tem nada a ver, cara. Eu acho que o que eu acho que talvez seja um sinal de, não vou dizer de debilidade mental, mas de falta de raciocínio, é o fanatismo, Aham, né? Quando a pessoa, mas aí não é só com religião, é com qualquer coisa. Agora eu vou com ser qualquer coisa. cancelado, mas é com política, por exemplo. Com política. Entendeu? Quando o É, cara fica muito fanático com alguma coisa, aham, eu vejo assim, por exemplo, ele para de dar respostas. uhum, Ele se encaixa dentro daquela caixinha e dentro daquela caixinha já tem todas as respostas prontas, porque ele sim, precisa. É só ele defender aquela caixinha. aham. Então, assim, numa religião, essa religião aqui acredita nisso, nisso, nisso. Então, isso é o E certo. O resto é acabou. errado e foda-se. E É, vocês vão morrer tudo. aham, Ah, política é a mesma coisa. Ah, eu me enquadro dentro dessa caixinha ideológica aqui. Então, eu aham, defendo isso. E o resto tá errado. Então, o resto eu vou sim. dar porrada na cara porque eu tenho direito. Aí a pessoa nunca Entendeu? mais evolui. Nunca mais evolui. Exatamente. Exatamente. Eu, Então, cara, eu sou uma pessoa que, cara, eu sou muito avesso a pessoas darem respostas por mim, cara. Eu uhum, tenho que pensar nas questões e dar as aham, minhas respostas, entendeu? E aham, as minhas respostas nunca se encaixam nessas caixinhas, cara. aham. Entendeu? É, é duro mesmo. É, esse papo de política é difícil, né? Porque hoje em dia, Deus o livre. Mas esses dias a gente estava conversando alguma coisa sobre. Eu mesmo eu não consigo me encaixar, eu não consigo falar, você é de direita, você é de esquerda, não sei. Não sei. Porque tem coisa que eu acho de um lado, tem coisa que eu acho do outro. Então, assim, se eu falo, eu sou de direita, quer dizer, você aceita todo esse conjunto aqui. Não, eu sou de esquerda, então você aceita todo esse conjunto aqui. E eu não quero isso. É. Tem coisa que eu acho daqui, tem coisa que eu acho dali, tem daqui e. Sei lá. Exatamente, cara. É que nem essa questão, por exemplo. E eu acho que várias questões, não só essa, mas essa que a gente começou discutindo. Perdão. Mais forte no começo do episódio, que foram a questão das drogas, né? De uso, Aham, legalização e tudo mais. Cara,
Isso hoje ela é uma pauta que, sendo bem honesto para você, eu nem sei de que lado mais que é. Eu acho que é uma pauta de esquerda, se for falar de legalização. Se for falar de Eu acho que é. proibição, eu acho que é uma pauta de direita. Uhum. Por causa do moralismo, dos Aham. costumes lá e tudo mais. Eu acho que tá desse jeito hoje. Mas você repara que, no fundo, não deveria ser nem pauta de um lado nem pauta do outro. Né? Eu Sim, acho que toda política pública, se você parar para pensar, tem que ser feita com base em estudos e inteligência, cara. Não sim. dá para você fazer uma política pública de achismo. Não É. funciona. Questões como aborto, por exemplo, de um lado ou de outro, não deveria ser. Deveria ser algo estudado, independente se a pessoa é de um lado ou de outro, e Exato. Vai é trazer difícil isso. benefício ou malefício para as pessoas e para a população, né? Aham, Vai melhorar ou vai piorar? É esse o ponto. Se vai melhorar, libera. Se vai piorar, proíbe. Acabou. aham, Né? Mas tem que ter estudo, tem que ter, sabe, estatística, tem que ter gente inteligente estudando os dados e vendo o que sim, acontece. Analisar outros cenários de outros países, por exemplo. sim, Portugal teve muito sucesso com a liberação do uso, né, da discriminação, não consigo, discriminação. descriminalização Ah, do, do uso de aham, drogas. Né? Eles tinham algumas regiões lá, me parece, eu vi uma reportagem em Lisboa que era uma cracolândia. E que depois que descriminalizou o uso, acabou, cara. A galera, tipo assim, sumiu uhum, dali, né? Então uhum, quem pôde se tratar foi se tratar, ou quem quis aham, largar, largou, quem quis morrer, morreu. E foi aham, por isso, mas deixou de ter aquela zona de, de usuários ali, sabe, de sim, busca pela droga, tal, porque descriminalizou. sim. Mas talvez, pegando essa mesma questão e jogando para cá, a coisa fique diferente, devido Exato. à sociedade, né, aos Exato. costumes da sociedade. Hein? Talvez pegando a mesma coisa e jogando aqui não dê o mesmo resultado. Exato. Precisa ser uma análise muito bem feita. Porque, por exemplo, eu não conheço a realidade de Portugal. Uhum. Inclusive, se tiver algum português aí, algum irmão português assistindo a gente aí, deixa um joinha aí, né? É isso aí. Deixa um comentário aí. É, Mas eu não conheço a realidade de Portugal nesse sentido. Eu não sei, por exemplo, se tem alguma facção forte lá, como o PCC é aqui, né, de Aham. drogas e tudo mais. Então, só o fato de você, por exemplo, não ter isso daí lá, mas ter, logicamente que a droga chega lá, então de algum jeito ela chega. Mas Uhum. talvez não seja uma organização tão forte. Talvez Aham. seja algo que a polícia lá dê conta. Então, só pelo fato de um lado ter e do outro não, já muda totalmente o cenário. Imagina que aqui você descriminaliza o uso e você cria uma guerra urbana. Sim. Porque agora o traficante vai competir com o Estado. Que o Estado vai Aham. começar a vender a droga, o traficante vai falar, não, eu quero vender eu. Aham. Sei lá, não sei se isso pode acontecer, mas É, porra, mas é uma questão, pode acontecer. É difícil, né? é difícil, cara. Então, assim, esse negócio de política pública não adianta, cara. Se não tiver estudo e voltando um pouco no assunto, você vê, é estudo, quer dizer, você vai pegar dados, você vai pegar evidências e você vai gerar ali uma conclusão. Essa conclusão não é uma conclusão que tem que estar dentro da caixinha A ou da caixinha B. Ela tem que ser uma Aham. conclusão do método científico, cara. Sim. Entendeu? Então, é por isso que eu não gosto, cara, quando alguém quer dar respostas por mim, sabe? Eu não. Sei lá, cara, sobre, pô, esse negócio de aborto, de droga, de arma, de. Putz, cara, eu não sei, assim, eu até tenho opiniões, né? Uhum. Mas eu acho que, primeiro, as minhas opiniões valem pra mim, não valem Sim. pra todo mundo, né? Verdade. E segundo que assim, uma opinião ela não resolve um problema. Um Uhum. estudo resolve o problema, Aham. né? E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, cara. É bizarro. A questão de aborto, por exemplo, eu já participei muito de discussões sobre aborto. Uma vez eu estava na faculdade e rolou uma discussão. Aham. E foi lá que eu comecei a entender, sabe, que o aborto, por exemplo, é algo que assim, na minha família, eu obviamente seria muito contra, né? Não aceitaria, porque, mano, Uhum. pra mim é uma vida, eu entendo que você estaria matando, tudo mais. Eu não aceito. Aham. Mas eu não acho que eu não aceitar é a mesma coisa que eu achar que a sociedade tem que proibir, Entendi. né? Aham. São duas coisas diferentes. Eu acho que se Aham. fosse liberado, eu não faria. Sim. É. Por E mais aí, que seja liberado, não quer dizer que a minha família vai ter que fazer, né? A minha esposa vai ter que exatamente. fazer.
exatamente. Mas assim, eu não sei quais as implicações. Se, por exemplo, fosse melhorar uma questão de saúde pública, Aham, por um motivo de clínica clandestina, por exemplo, sim, por que que eu seria contra? aham, Por que que eu seria contra a descriminalização? aham, Não contra o ato. É aham, diferente. aham. É porque tem muita jovem aí que engravidou e vai na mão de um carniceiro aí, né? É, E aí destrói a vida. Difícil falar destrói a vida, né? Porque ela tá tirando uma vida também. É uma questão muito difícil. Mas assim, ela acaba com a vida dela. E se fosse algo legalizado, ela teria alguma coisa menos insalubre, né? Um hospital decente, alguma coisa decente para ela realizar aquilo. Mas é isso aí, eu acho que é isso aí. Eu acho que o ponto é isso aí, que você colocou. Por mais que seja legalizado, não tá falando, ó, agora sua família vai ter que fazer. Eu tenho as minhas convicções, minha família não faria e ponto. é. E Né? o fato de outra pessoa poder fazer não quer dizer que a minha vai ser obrigada a fazer. Exatamente. Exatamente. É o poder, não é o ser obrigado a, né? Aham. Exatamente, eu penso assim também, cara. E eu acho que falta um pouco dessa clareza, sabe, nas discussões. Porra, a gente tá num ano super importante, cara. A gente tá num ano que eu vou falar pra você. Vai ter eleição, Aham. acho que vai ser em outubro. E eu tenho medo, cara, da eleição em si, sabe? Não Uhum. do candidato, essas coisas. Mas eu falei pro meu irmão, cara, eu falei, pô, tá tão polarizado esse ano aqui que eu Aham. acho que a gente vai ter que sair com um pedaço de pau na rua pra poder chegar até a urna, pra você poder Aham. votar. Aham. Porque o negócio tá. E tipo assim, um negócio louco, cara. Não vista roupas amarelas, não vista roupas É, vermelhas, é. não vista nada. Eu acho que no dia da Champanhe. eleição. É, não, eu vou de preto. Sim. Não é nem uma cor nem outra, é a ausência de todas as cores aqui. Eu vou de preto. Acabou, cara. É, mesmo. Porque senão é complicado, senão fica nessa polarização. E, pô, tem gente que, cara, tem gente que destruiu o núcleo familiar, assim. A pessoa não Sim, conversa com destruiu, gente da destruiu. família, cara. É, de fato, de fato. Tio que não fala mais com sobrinho. É umas coisas absurdas, assim, por conta de opinião política. É difícil isso. Exato, exato. Então, pô, tem tudo isso, cara. Tem tudo isso que a gente tem que, sei lá, saber. Eu acho que enquanto sociedade a gente podia dar uma trégua, assim, de querer ter razão, Aham, né? E começar a ouvir, cara. Quantas vezes eu já mudei de opinião sobre assuntos, sim. naquela discussão do aborto mesmo, cara. A primeira vez que eu entrei nessa discussão, pô, 2000, sei lá, 5, 6, comecinho da faculdade. Eu entrei lá porque eu sou contra, papapá, papapá, porque é uma vida que tá tirando, né? E aí depois, no meio da discussão, né, conforme foi evoluindo, era em grupo de e-mails ainda. Aham, Conforme foi evoluindo, a gente. Eu fui vendo, cara, que, porra, não é bem assim. Existem outras questões que não são só a minha crença, né? uhum, Tem uma população toda. E ainda se você pensar no Brasil como um país de dimensões continentais, né? Tipo assim, a minha realidade aqui em São Paulo e a sua em Goiás já são diferentes, cara. Não é a sim, mesma realidade. Você imagina, sim. pô, uma pessoa que mora em Pernambuco, uma pessoa que mora em Roraima, uma que mora no Rio Grande do Sul, pô, é diferente. Uma que mora em Cuiabá, é diferente, cara. As pessoas têm necessidades diferentes, Sim. né? Então não dá pra falar assim, não é isso e eu tenho certeza e acabou. É difícil, cara. É muito. É. É muito, você vê muito louco assim, com um pedaço de pau na mão, fala, é isso, porque se não for isso, você vai apanhar. É, é duro, né? É. E a sociedade não evolui, porque não debate, né? Por exemplo, e a questão das redes sociais, acho que contribuiu muito para isso. Porque, por exemplo, os algoritmos de um Instagram, por exemplo, de qualquer outro, ele vai te sugerir, não é por mal, mas ele vai te sugerir o que você consome, o que você consome. É. Então, por exemplo, você gosta de carro, ele vai te mostrar carro. Não, eu não gosto, eu não suporto barco, eu só gosto de ver carro. Então você só vai, se você começou a ver foto de carro, você vai ver foto de carro. Aí o seu irmão fala, putz, eu entro no Instagram, só tem foto de barco. Por quê? Porque ele mostrou pro algoritmo que ele gosta de ver foto de barco.
E aí, o que acontece? O cara que é de extrema esquerda ou de extrema direita, ou tem tal opinião ou tal opinião, ele consome aquele produto. E aí, de uma forma, acho que até sem querer, em relação ao algoritmo, ele vai te afastar da opinião contrária e você vai ficar bitolado naquela opinião e acabou. Tipo, eu gosto de X, você gosta de Y. Eu só vou ver X. E se tiver alguma opinião de Y falando no meu Instagram, vai ser falando mal. Vai falando bem do X e mal do Y, bem do X, mal do Y. E aí você gosta do Y. No seu Instagram vai ter vai ter opiniões falando bem do Y e falando mal do X. E assim vai. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais distante de um debate. Pô, eu vou ver a opinião do cara e vou ver o que faz sentido ali. Pô, vou colocar a minha opinião em debate aqui. Será que realmente o que eu estou pensando faz sentido? Será que não? Será que o que ele está pensando não tem um pouco de sentido também? Será que é um meio termo? Não existe mais isso. Porque você só consome aquilo que você gosta e acabou. E você não tem nem a chance agora de... A não ser que você, É difícil. Porque o cara abre uma rede social, abre alguma coisa, ele vai receber aquilo. E ele vai cada vez mais aprofundar naquilo que ele acredita e acabou. E a questão do debate, da evolução do que ele acredita, do pensamento, vai ficando cada vez mais distante. Cara, isso daí, você sabe que isso daí é uma coisa que eu já precisei estudar a respeito disso, e isso acaba cruzando muito com aquele negócio que a gente falou de Jung no começo. Porque principalmente os seus filtros morais, eles vão vir da sua interação social, né? Do que a sociedade ao seu redor aceita e do que ela rejeita. Isso vai criar em você filtros morais, né? Aí você pega, por exemplo, uma rede social. Uma rede social, ela é um grande indicador do seu círculo social. Quer dizer, você tem contato com muitas pessoas ali através do seu celular. Então, você tem uma noção de como é a sociedade ao seu redor através das redes sociais. Assim, as pessoas são assim. Só que aí o negócio começa a embaralhar porque a rede social ela vai te jogar só coisa que você engaja. Então, o teu filtro moral, ele vai começar a ficar meio polarizado, sabe? Sim, assim, é cara, verdade. Entendeu? É verdade, cara. Por isso que você conversa com alguém, não vou falar nome aqui, porque, né? Mas se alguém que gosta do X, você vai falar com aquele cara, ele vai falar, todo mundo odeia o Y, todo mundo adora o X. Todo mundo adora o X. Eu ouço isso direto. Todo mundo adora o X, cara, só tem opinião falando bem do X e só tem opinião falando mal do Y. Então a sociedade inteira tá gostando do X. E aí o Y fala a mesma coisa, só que invertido. Não, exatamente. E aí que tá a questão. E aí esses caras, eles têm... Você já vê que o cara tá com uma percepção de sociedade totalmente enviesada. Sim, o negócio tá totalmente louco. E ele começa a falar coisas que, assim, você que não tá enviesado, você ouve o que o cara falou, você fica até com vergonha. Você fala, nossa, o cara falou isso. Fica com vergonha, exatamente. Né? O cara falou uma barbaridade dessa. Como é que ele falou isso tipo assim... sem se esconder de ninguém? Como é que o cara me fala uma coisa dessa? E o cara fala, às vezes em um comentário ridículo desse. E por quê? Porque o filtro moral do cara percebe que aquilo ali é bom. Todo mundo gosta daquilo. Todo mundo gosta daquilo. Por exemplo, levando pro caso do aborto, a pessoa que é a favor do aborto, para ela que tá no Instagram, todo mundo é a favor do aborto. Porque ela só recebe informação daquilo. E o cara que é contra acha que a sociedade inteira é contra. É difícil, muito difícil. Exato. Até só pra dar uma variada no tema, você fala sobre, por exemplo, porte de arma. Tema porte de arma, que é um termo bem polêmico. Tem cara que fala assim, eu acho que todo mundo devia ter arma e não sei o quê. Que é uma afirmação pesada de se fazer se todo mundo devia ter arma. Eu não daria uma arma pra todo mundo que eu conheço, não, cara. Eu não teria arma. Eu também não. Eu não teria condições, não. Porque, eu sei que às vezes eu explodo, eu sei que às vezes eu... Imagina, no momento que eu vou explodir, eu tô com uma arma na mão. Isso é um horror, cara. Eu tento, logicamente que eu tento me policiar, me segurar, mas todo mundo em algum momento explode. É difícil isso. Eu
Tudo bem, você fala assim, eu tenho condições de ter arma. Tudo bem, você tem. Agora, na minha visão, eu não teria. Eu acho que eu tenho medo. Eu vou falar pra você, eu teria medo de ter arma na minha casa. Por dois motivos. Um é exatamente esse que você falou. Eu não respondo por mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo em 100% dos casos. Eu acho que pode ter algum Sim, caso que eu vou surtar e vou fazer uma merda. Seja sim. ela qual for. E por outro lado, existe o risco de você ter uma arma em casa e ter criança em casa. E a Exatamente, a criança achar criança aquela arma. acha a arma, por mais que você esconda, por mais que não sei o que você Sim. acha, a criança vai achar, cara. E achar que é brinquedo. E acha que é brinquedo e faz uma bobagem. Então, Sim. assim, entre essas e outras, eu também não teria. Agora, da mesma forma que tem gente que fala um negócio que não, todo mundo devia ter arma, não sei o quê, também tem gente que fala que nem a polícia devia ter Nem a arma. Você polícia fala, deveria ter. é Imagina umas que loucura. bobagem. Exatamente. Daí o policial vai correr atrás de um bandido. Porque, pô, você fala, ninguém pode ter arma. Aí você tem que chegar pro bandido e falar, você também não pode ter, tá bom? Aí ele vai falar, então tá bom. Você Então vai tá bom, seguir a então regra, tá, bandido? eu vou seguir isso aí também, então, tá bom? Pode deixar. Né? Então, quando você fala todo mundo, é todo mundo que aceita, né? O cara tá fora da lei, ele não, daí ele tá fora disso. Exato. Então, eu já vi esse tipo de pensamento. Não, nem o policial deveria ter arma. Pô, beleza, então. Então o bandido vai ser o dono do Brasil. É isso aí. É isso aí. Então, assim, você vê, e a pessoa para falar uma coisa dessa, na minha opinião, pelo menos, para falar uma coisa dessa em público, ela tem que estar muito enviesada, cara. Tem que estar, tem que estar. Nossa, o filtro moral dela tem que estar assim, fora do ar, cara. É, E tem que acontece, estar. né? Com a rede social, né? Incentivando. Ou às vezes os caras É, participam de uns grupos de WhatsApp aí que sei lá eu o que que rola, uhum, né? Então, nossa, quer ter uns grupos. Eu, graças a Deus, não participo de nenhum grupo de WhatsApp com nada que eu ache ruim, assim, não tem. Nem desses negócios de mulherada, e não tenho uhum, nada, cara. Meu celular você pode dar pra uma criança brincar que uhum. ela vai achar chato, só que tem uns aplicativos de calculador, mais isso, aplicativo do banco, não tem nada muito legal. Mas só, pode dar pra criança brincar que não tem perigo. Aham. Mas, porra, tem uns grupos de WhatsApp aí que a galera mostra, né? Fala, que eu recebi aqui. Meu, Uhum. rola cada coisa que você fala, irmão, cara. Pô, às vezes acontece coisas da cidade, assim, pô, às vezes um acidente aconteceu na cidade. Pô, chega Uhum. o vídeo do cara que parece uma passata de tomate no chão, assim, cara. E chega o vídeo lá, os caras passando. Meu, se rola isso daí no É, grupo, rola mais o quê, cara? exato como se fosse normal, né? É. É, é duro isso mesmo. E aí um grupo desse, ele incentiva na cabeça do cara que é normal passar isso Sim, daí pra frente. sim, exatamente. Eu não sei se tem como ter retorno isso aí, cara, porque a sociedade acostumou com essas sociedades virtuais, essas redes virtuais. Então, o cara está acostumado com aquilo. É. Eu não sei se teria como fazer um retrocesso do tipo, não, agora vamos fazer com que a coisa fique mais amena. Eu não sei, porque, por exemplo, se você falar de uma rede social X, isso teria que fazer. Essa rede social teria que começar a mostrar para aquela pessoa opiniões ao contrário do que ela gosta. E É. financeiramente, para ela não seria bom, porque o É. cara ia deixar de participar daquilo. Ia ser chato. Exatamente. E Então, tem outra. Você entrou num negócio muito legal agora, cara. Porque esse negócio de você falar assim, não, vamos retroceder, né? Vamos tentar transformar isso aqui em algo mais amigável, por exemplo. aham, Você poderia, como existem tentativas, até no próprio YouTube, de fazer a coisa ficar family friendly, por exemplo. Né? uhum, Então, ó, não pode ter isso, não pode ter aquilo e tal. Isso tange um pouco até se você for pensar a questão da liberdade de expressão das pessoas, sim, né? Porque, porra, não pode falar isso, não pode falar aquilo. aham. Então, vou lançar a pergunta primeiro, depois eu faço meus comentários. Já que é o lança braba,
Depois de uma hora e meia. Só né? eu que lancei até agora. Depois de uma hora e meia, o burrão aqui conseguiu pensar numa pergunta. Agora eu tô com medo. Imagina uma pergunta pensada em 1 hora e meia. É. Não sei se é bem o que você acha, mas eu vou começar com esse o que, vou começar com esse pronome, se é o que é um pronome. O que você acha, ou como você acha que seria possível melhorar essa questão da comunicação das pessoas? Você acha que isso é possível através de regras, assim, que pode falar isso, não pode falar aquilo? Ou isso deveria funcionar através de responsabilidade? Por exemplo, você pode falar o que você quiser, mas dependendo do que você falar, você será responsabilizado por aquilo que você falou. Você percebe que é diferente de não poder falar do que poder falar e ser, sei lá, Responsabilizado. Responsabilizado. O que você acha disso daí, cara? Eu acho que se você começar a restringir, cara, uma pessoa pode ou não falar, tipo, ó, sobre esse assunto é proibido. Uma hora, cara, ninguém vai estar podendo falar mais nada. Do tipo, eu não vou poder mais falar sobre a minha religião, você não vai mais estar podendo falar sobre o time de futebol que você gosta, porque isso aí gera conflito. Então é um negócio muito complicado. Eu acho que é mais por essa questão do você pode falar, só que você tem a responsabilidade do que você está falando. Mas é difícil também colocar essa responsabilidade no sentido assim, ó, você pode falar, mas se você falar sobre tal assunto, você pode ser preso. Pô, mas e que assunto que é esse? Ah, esse. Ah, não, mas acrescenta esse. Acrescenta esse também. Ah, não, mas esse assunto eu gosto. Não, então tira. Então, começa a ficar difícil. Porque mesmo essa questão do penalizar, você pode falar, mas você pode ser penalizado, começa a ficar difícil porque quem que vai decidir o que é penalizável ou não? O que pode ser falado e não ser penalizado ou o que vai ser falado e vai ser penalizado? É difícil. Eu acho que teria que ser uma questão quase que interna de cada um, mas seria algo utópico. Eu não sei, Vinão. Eu acho uma questão muito difícil. Por exemplo, há pouco tempo atrás estourou aquela bomba em um podcast famoso, né? E deu aquele bafafá todo. Tá, e aí você fala assim, você não pode falar disso. Eu não sei se ele foi penalizado judicialmente, eu acho que não. Acho que ele foi penalizado pela sociedade, né? Isso Do tipo foi assim, pela sociedade, do tipo ele perdeu a questão lá do YouTube, a monetização e tudo mais. Mas se você começar a colocar penalização, uma hora pode abranger, por exemplo, até a própria religião. Ou a liberdade da pessoa de ter um pensamento X. Mas, por outro lado, se você não começar a restringir alguma coisa, o negócio pode ficar muito louco também. Porque tem gente que tem um pensamento, tem pensamento absurdo, do tipo, eu não sei que tipo de palavra que a gente pode falar aqui, mas alguns desvios sexuais, morais sexuais. Do tipo, eu acho que pode isso. Quando eu não estou pensando em algum jeito de falar sem né, de causar tanto. Mas, por exemplo, eu quero ter relação sexual com tal pessoa e ela não quer. E eu vou lá e vou ter. E eu começo a falar sobre isso de maneira aberta. E se isso não tem nenhum tipo de penalização, se eu estiver incentivando isso, não se eu estiver falando sobre o assunto, mas se eu estiver incentivando esse tipo de atitude e não tiver nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de punição, aí eu acho que a coisa começa a ficar complicada demais também. Então, talvez, é difícil falar, mas talvez coisas que sejam criminosas, do tipo isso, eu não sei se pode falar isso, mas eu quero abusar de tal pessoa. E aí eu vou começar a falar sobre isso, do tipo, é bom, é certo abusar, tem que fazer isso mesmo.
E se isso for liberado a ponto de tudo bem, pode falar qualquer coisa, é muito complicado, eu acho. Então tem que restringir, eu acho, talvez tenha que restringir, mas só aquilo que for algo que afete muito a outra pessoa, que pode afetar muito a outra pessoa no sentido de ser criminoso. Mas Cara, é difícil. essa questão ela é difícil mesmo, cara. Eu fico pensando, eu pensei muito sobre esse assunto também, principalmente quando aconteceu um negócio com o Monark aí. Inclusive, salve Monark aí. Isso aí. Nem te conheço, mas gostaria. É, Participa aqui, né? Participa aí, ó. Quem sabe, Monark? É só você ligar a câmera aí que a gente já mete um podcast já aqui, cara. É isso aí. Daí publica aqui no Rumble ainda. É... e aí eu fico pensando assim, por exemplo, eu não sou um grande fã de história, não consigo memorizar muita coisa, eu sou um cara de exatas, mas eu entendo alguma coisa de história. E eu sei que, por exemplo, até já falando do Monark, emendando o assunto do nazismo aí de uma vez, a ascensão do Hitler, ela ocorreu de uma maneira oculta, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu? Existia uma república antes da ascensão do Hitler lá, e não sei se era uma república, não sei se era a República de Weimar, aí me desculpa, quem manja de história me corrija, porque eu sei que eu tô falando bosta. Comente aí. Mas eu sei que existia um regime ditatorial, no sentido de que você não poderia falar publicamente contra este regime. O que o Hitler fez? Ele se embrenhou em alguns clubes ocultos que falavam contra esse regime e começou a se destacar lá dentro. E começou a emergir como um cara forte, como um cara que representava esses grupos, até o ponto que chegou onde chegou. Que primeiro eu sei que ele tentou dar um golpe de Estado, não conseguiu, e depois ele foi eleito chanceler e tudo mais. E aí que ele começou a trajetória totalmente destrutiva dele lá, né? Então, a própria restrição de comentar sobre assuntos que gerou esse fato. Exato. Porque o que eu acho? Como ele não podia falar, como era proibido dele falar essas coisas em público, ele foi falar onde ninguém seguia a regra, onde ninguém já não seguia a regra, onde ninguém já seguia a regra, ou onde as pessoas já não seguiam a regra. É assim, todo mundo que estava ouvindo ele já não seguia a regra. Então, ele meio que criou uma bolha dele ali, essa bolha é isolada do resto. Porque é proibida. Entendeu? Então, eu acho assim, a questão... É aí que, pra mim, diferencia muito a proibição da responsabilidade. Porque se você proíbe, o cara vai falar escondido, né? Que nem esse pessoal que gosta de como é que chama? De parafilias, vamos dizer assim, né? Que são as práticas sexuais criminosas. Deturpadas, é. O pessoal que gosta de parafilia vai tentar fazer isso em ambientes escondidos. Porque sabe que isso não é aceito. E aí o que acontece? Fica muito mais difícil de você identificar e o negócio se potencializa ali escondido. Mas como que você proíbe esse tipo de assunto, no tipo, não de comentar sobre o assunto? Porque, por exemplo, o que o Monark fez lá, na minha opinião, ele não estava incentivando aquilo ali. Ele deu uma opinião dele sobre liberdade de expressão e aí caiu nesse assunto. Mas ele não estava falando, esse cara foi legal, é isso aí que tá certo, acho que foi bom. Ele não falou isso. Não falou. Mas as pessoas atacaram ele como se ele tivesse falado isso. Foi um pouco de má fé ali, né? Foi de má fé, eu acho que foi de má fé. Foi de má fé. Mas o seguinte, como que você vai não proibir, por exemplo, assuntos como parafilia, no sentido da pessoa não comentar, mas a pessoa incentivar aquilo ali, apologia aquilo ali, como que você pode não proibir, mas de alguma forma penalizá-lo? Do tipo, Então. você pode falar, mas você vai ser responsabilizado. Mas responsabilizado é porque é proibido, ou não? Então, é aí que tá. Eu acho que é aí que a diferença é sutil. Proibir antes da coisa acontecer
significa, para mim, criar um ambiente onde você pode criar aquilo ali escondido, Ah, certo? Como foi o caso do Hitler lá, que ele acendeu daquela forma. aham. Mas você pode penalizar depois que aconteceu. Então, por exemplo, vamos falar assim, um crime de injúria racial, por exemplo. Tá. O crime de injúria racial, ele funciona assim. Uma pessoa vai lá e comete injúria racial primeiro contra a outra. Uhum, E aí a outra vai lá e denuncia. uhum, Então ele falou aquilo em público. E uhum. aí ele vai ser criminalizado por aquilo que ele falou em público. Então Tá. exige uma contrapartida, exige a pessoa que se sentiu ofendida denunciar. Entendi. Entendeu? E aí ocorre um julgamento, e desse julgamento vai dizer, fala, olha, isso, realmente, isso aqui foi ofensivo, isso daqui foi contra a dignidade da pessoa, isso aqui é criminoso, tudo mais, então você vai ser responsabilizado. Ou não. Uhum. Porque eu acho que começa a ficar muito delicada essa questão quando você vai para o campo dos podcasts, que é onde a gente está agora, porque Uhum. aconteceu com o Monark e tudo mais. Uhum. Tudo bem Uhum. que, como já disse, eu acho que foi de má fé, mas aconteceu. Uhum. Mas se você pega o caso dos humoristas, por exemplo, o Aham. humorista é muito claro que tem muita piada que ele está fazendo um exagero, Sim. é um recurso cômico. Sim. Não é algo que ele realmente fala que, pô, ele vai chegar e vai bater numa pessoa, vai matar uma pessoa, não é isso. Mas é um Uhum. recurso cômico. Como foi o Uhum. caso do Rafinha Bastos lá, naquele caso da Band lá, aquele caso que ficou Uhum. famoso dele lá. Ele cometeu, foi um recurso cômico do exagero à décima Uhum. potência. Logicamente ele não Aham. faria isso, mesmo porque é um crime. Mas se eu proíbo a pessoa de fazer um comentário, eu posso estar proibindo ela de fazer uma piada. Uhum. E fazer uma piada, muitas vezes, pode ser denunciar uma situação que está acontecendo na sociedade. O humor, Sim. ele tem esse viés de denúncia também, Sim. né? Então, eu acho que fica muito difícil você... porque É. parece que você está criminalizando a coisa antes dela acontecer, É. né? É. Então eu acho É. que teria que ter isso aí. Teria que ter a pessoa falando, teria que ter uma contrapartida dizendo que se sentiu Ofendida. ofendida, E a e outra aí sim o verificar se. julgamento. Verificar se realmente faz sentido, né? É, Porque senão eu tô ofendido por qualquer coisa. Aí, né? exatamente. Aí se for assim, pô, o cara falou que quem escreve com lapiseira é burro, e eu só escrevo com lapiseira. Aí Aham. fala, pô, tá me senti ofendido. Aí eu quero mandar na mão do juiz, o juiz vai falar, bichão, vai cagar, era humor, cara. Pô. Amadurece um pouco, A né? madura, exatamente. Não tem É. nada a ver com ofender pessoas, É. Sim. né? Então tem muito essa questão, assim, sabe? Por isso que eu fiz a pergunta. Porque é tão difícil, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil. Essa questão da liberação ou não da arma, de porte de arma, é uma outra questão que eu não. Até hoje eu não consegui chegar numa ideia final, porque hora eu penso mais assim, hora eu penso mais assim. Para mim é muito difícil isso. E agora, essa questão da liberdade de expressão, o quanto que isso é, pode chegar ou não, tipo, tem um limite para isso ou não, eu acho que é ainda mais difícil. É, Porque pode. A proibição, como você falou, a proibição pode levar a um extremo e aconteceu o que aconteceu no nazismo, por exemplo. é. É muito difícil. Mas, por exemplo, se você está andando na rua, na praça, e aí tem alguém falando lá, você está com sua filha, e alguém está falando lá sobre alguma parafilia ali envolvendo crianças. Pô, você, no seu pensamento, daí você se sente ofendido e aí você leva isso pra frente. É isso? Imagino que sim. Por exemplo, se ocorresse algum comentário em minha direção, direção de um filho, uma filha minha, e aí
obviamente me sentiria ofendido, né? Porque isso fere a dignidade da pessoa. E eu levaria isso daí pra frente, falando, meu, vou denunciar vocês, vou chamar a polícia. Lógico que também isso daí envolve você ter provas, né? Porque eu tenho que estar gravando com o celular, ó, o que os caras estão falando aqui. E aí, beleza, levaria sim, cara. Porque aí, na minha opinião pessoal, esses caras, além de tudo, são doentes, né, cara? E Sim. precisam, no mínimo, de tratamento, mas eu acho que não é bem a questão. É, mas aí sim, mas eu acho que é melhor esses caras estarem falando em público e você saber quem eles são, do que eles Do estarem que tá fazendo escondidos. escondido. É, Entendi. Entendi. Porque escondido ele vai fazer, só que ninguém vai saber e vai ficar exato. escondido. E amanhã ele tá chamando a tua filha num chat de internet aí, você nem sabe. Aham, aham. Entendi. É complicado demais, né, cara? É. O Monark podia vir aqui debater isso aí. Porra, Monarcão já tava trilouco já de. Começamos na maconha e Imagina. terminamos na liberdade de expressão, cara. É Monark Talks aqui, mano. É bem difícil, bem difícil. E você vê, são todos temas discutíveis, cara. Altamente discutíveis. 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 Né? Não precisa sair no soco, não precisa achar que é isso, aquilo, é esse candidato ou aquele, é essa lei ou aquela. É Aham. discutível, tem que pensar. E tem que se discutir, né, Vinão? Para evoluir tem que se discutir. É, Porque senão fica isso aí. É um grupo achando uma coisa, outro grupo achando outra coisa. O grupo que acha o A acha que todo mundo acha o A. E o B acha que todo mundo acha o B. E fica esse caos aí que a gente vê. Que você não pode. Né, você não pode ir na rua com uma camiseta. Daqui a pouco você não vai poder ir daqui a alguns dias você não vai poder ir na rua com uma camiseta vermelha, que senão você vai apanhar. Ou ir com uma camiseta verde e amarela, que você vai apanhar também. exato. Cara, eu particularmente, falando sobre isso, eu não tenho, cara. Eu já tive camiseta vermelha, eu gosto de vermelho, eu acho que eu fico bem de vermelho. Eu não tenho mais camisa vermelha, não tenho camisa amarela, porque eu acho um perigo você andar. Eu Aham. sempre, eu talvez seja meio cagão. Eu, eu nunca andei nem com camiseta de futebol. Uhum. Porque meu pai sempre falou que, pô, camiseta de futebol, às vezes tem uns caras que arrumam briga porque você torce por esse time ou aquele. Então, eu nunca nem com camiseta de futebol eu andei. Né? Aham. Só quando o Corinthians ganhava mesmo, aí eu saía com brochinha assim do Ah, você é Corinthians só corintiano também? Eu sou certo também? Sou. Mas, Vinão, eu sou o corintiano mais vagabundo que tem no mundo. Que eu não sei nem o técnico do Corinthians. Ah, somos dois, cara. Se você fala assim, me fala um jogador do Corinthians, eu não sei. Eu Eu falo que sou também. corintiano. Porque há alguns anos atrás eu era corintiano roxo. Até na época do Tite ali, quando ganhou o Mundial, até o começo acho que é Carlili, não sei. Surgiu ali, que acho que ganhou mais um Brasileirão. Até aquilo ali, eu era corintiano roxo. E assim, que perdi o controle, ficava bravo, bati o copo, quebrei o copo. Ixi. Ah, dava vexame, Vinão. Era uma droga. Depois eu entrei numa fase, cara, que se você falar assim, você quer que o Corinthians ganhe ou perca hoje? Tanto faz. Tanto faz, pode ganhar ou perder, pra mim não muda nada. Tanto faz. Cara, eu sou desses também, cara. Eu só vou falar, só para não passar vergonha, eu vou falar um nome que eu acho que está no Corinthians, porque é o mais fácil de todos, cara. É o Cássio, cara. O Cássio eu acho que tá lá ainda. Será que tá lá até hoje? Deve, eu acho que tá. Eu acho. Ele tá desde a época do Mundial, eu acho, né? É. Mas o Corinthians, ele segura goleiros, cara. Ele teve a época do Ronaldão, depois teve a época do Aham. Dida, teve o Cássio, também ficou bastante. Não sei se tá ainda, mas é um nome que eu chutaria fácil, assim. Tinha um goleiro antes, que eu acho que ele era antes do Cássio. É. Ele parecia o Curirim. Ah, eu tô ligado quem que é, eu não sei o nome dele, mas eu tô ligado quem que é, cara. Ele não ficou tanto tempo, né? É, o Ou ele carequinha. ficou? Eu lembro dele. Curirim. Eu lembro dele, depois eu lembro do Cássio. É. E aí acabou. Bom, não sei. Pode ser que o Cássio esteja também, não sei. Eu também não sei, mas é o único que eu chutaria assim que eu acho que eu Aham. acertaria mais seria isso, mas eu também não Seria sei, isso. cara. Mas você sabe por que que eu parei de acompanhar futebol assim, cara? Uma Aham. vez eu tava assistindo um jogo da seleção brasileira, sei lá, muitos anos atrás, tipo 15. Uhum. E cara, eu percebi que eu tava no sofá, não tava acontecendo nada no jogo.
sabe? Nada. Aham. E, cara, meu coração assim, ó, bum, 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 bum. Aquela puta ansiedade, cara, pro Brasil fazer um gol, sei lá. Aham. Eu comecei a refletir, por que que eu tô tão nervoso? Tipo assim, Aham. se eu tivesse na natureza de cara com uma onça, talvez meu coração faria sentido estar nessa pulsação, mas tô Aham. Aham. sentado no sofá assistindo um jogo, né? Não Que no faz fundo, no fundo, se o cara fizer gol ou não, pra você, a tua vida segue normal. igualzinho, eu vou pagar o mesmo boleto na segunda-feira, Aham. entendeu? Não vai mudar nada. Então eu falei, cara, tá errado, mano. Tá errado ficar nervoso assim por causa de jogo. Aí eu parei, comecei a tirar o pé, assim, Aham. parei de acompanhar. Porque assim, quando eu era pequeno, eu achava muito parado, sabe? Futebol, cara. Meu Aham. pai sempre gostou Sim. muito de assistir. E ficava aquele negócio, aquele campo verde, e o cara chutou a bola. Sim. E E a bola vai, pra lá, a bola pra bola pra cá. cá. E puta, chato, cara. Aí os caras, puta, falta, caralho. Eu até sei as regras, né, cara? Porque, Aham. assim, de tanto se assistir, se aprende as regras, né? Aham. Mas, mano, chato, chato, parado. Pô, 2 horas, cara, é muito tempo, mano. duas É, horas de muito jogo de tempo. futebol, muito tempo, cara. Tudo bem, o É campo é muito tempo grande e mesmo. tal, mas é muito tempo. Aí eu falei, cara, parei, mano. Nem jogo da seleção eu assisto mais, cara. Cara, eu era doente por assistir e ouvir. Eu era daqueles caras, Virão. Quando o Corinthians ia jogar, eu ligava a TV e ligava a rádio. Porque a rádio é um pouco adiantada. Era um pouco, agora eu não sei como que tá, mas era um pouco adiantada em relação à TV. E eu ficava numa agonia tão grande que eu ficava escutando na rádio para saber se já ia ser o gol ou não. Era uma agonia Sim. muito grande. Cara, e eu tenho um caso. Eu fui assistir um jogo do Corinthians no estádio do. Acho que a cidade era Barueri. Era São Paulo e Corinthians. E eu cheguei lá, eu devia ter uns 16 anos por aí. Acho que uns 16 anos. Aí eu tava lá com a minha camiseta do Corinthians, fui lá comprar ingresso. Só que era inocentão de tudo. O jogo era do São Paulo, o mando. E eu cheguei quase em cima da hora, viu? E aí não tinha ingresso do Corinthians. Só tinha ingresso do São Paulo. E o cara que tava vendendo, eu fui lá com uma prima e com um primo. E eles não torciam para nenhum dos times, eles estavam só pra assistir mesmo. E aí o cara que tava vendendo ingresso, ele falou assim, cara, você é doente, daqui a pouco vai chegar a torcida do São Paulo aqui, eles vão te matar com essa camiseta, cara, eu não tô brincando, eles vão te matar. Porque era muito mais São Paulino do que corintiano, porque o mando era do São Paulo. E ele falou, não tem ingresso do Corinthians, só tem do São Paulo. Aí eu falei, meu pai. Só que eu tinha uma camiseta no carro, por algum motivo tinha uma camiseta minha jogada lá no carro. E o meu carro é meio bagunçado. Não, mas na verdade não era o meu carro, porque eu era menor de idade, era o carro dos meus pais. Mas estava lá minha camiseta. E aí eu falei, putz, era uma camiseta azul, não tinha cor para nenhum dos lados. Eu falei, bom, eu vou comprar aqui correndo do São Paulo mesmo, eu vou voltar a trocar a camiseta e pôr a camiseta azul e entrar lá, no meio do estádio, como se fosse São Paulino. E aí eu fiquei lá, cara, no meio de uma torcida gigantesca do São Paulo, gritando, eu, corintiano, morrendo de medo da câmera me filmar e depois virar vexame pros colegas, do tipo, olha lá, um idiota. Traíra! Cara, Vinão, foi o jogo que o Rogério Ceni fez o 100º gol. Ah, não, cara. Cara, ele chutou a falta, fez o gol e era fogos pra todo lado, sem parar. E eu não querendo gritar, e eu vi que tava ficando esquisito, porque, pô, imagina o 100º gol do Rogério Ceni em cima do Corinthians. E todo mundo gritando, ah! E eu lá assim, e o povo começou a me olhar, eu tive que levantar e gritar, Vinão. Nossa. Ah, São Paulo, São Paulo! E gritar, e gritar. E eu falei, meu Deus, tomara que ninguém me filme aqui. E que São Paulo, São Paulo. Cara, que bosta que foi. Foi o único jogo do Corinthians que eu fui na vida. Foi esse. E daí, depois o São Paulo fez outro gol ainda. Acho que no final o Corinthians fez um gol, mas o Corinthians perdeu no final. Tive que comemorar o 100º gol do Rogério Ceni, fazendo em cima do Corinthians e fogos pra todo lado, gritando São Paulo, São Paulo. Véi, que Vida droga. louca, hein? Que droga, cara. Nossa, cara, que loucura, mano. O duro é isso, né, cara? O duro é você ter que meter um 7-1 lá e falar, agora sou São Paulino aqui, cara. Eu tive que virar São Paulino ali por fora, porque, pô, não, ia morrer. Ia morrer. Caraca, mano.
Cara, Nossa, que bom. nossa, eu nunca fui em estádio. Pra não falar que nunca fui em estádio, cara, eu fui uma vez num estádio, mas não foi nem pra assistir jogo de futebol, mano. Eu fui no Itaquerão porque tava tendo aquele Monster Jam, tá ligado? Aquele negócio de aquelas caminhonetes Monster, aquela Monster Ah, Truck. sei, sei. Ah, e tem isso no Brasil? Tem, de vez em quando eles vêm. Aí meu irmão me convidou, cara, ó, vai ter Monster Jam lá, vamos, vamos. Fui com meu irmão lá, cara. Então foi a Ah, que única da vez hora, eu que eu não fui sabia que no. tinha. Foi a Eles única. pulam rampa, dá pirueta. Sim, cara, sim. É um negócio absurdo, assim. É muito, tipo. Cara, a caminhonete é muito potente, cara. E é muito Sim. grande, assim. Tipo, tinha umas horas que entravam umas caminhonetes de apoio, tipo umas L200, assim. Nossa, parecia de brinquedo, Parece... cara. Aí tinha, Eu tipo nunca vi assim, tem isso aí. uns carros velhos que eles vão passar com a caminhonete em cima. Então tinha o Santana velho, tinha os Monza velho lá. Nossa, o Aham, cara dá uma rampada, tipo, o pneu é do tamanho do carro, assim. Ele dá uma aham. rampada, cai em cima, cara, vira papel na hora. Da hora. Nossa, cara. Eu não sabia que tinha não, cara. Ah, é muito legal. É Eu da achei hora. caro. Na época, acho que foi em 2017, talvez, que eu fui, uma coisa assim. Uhum. Foi, tipo, foi uns 250 pau, cara. Caro pra ir. Caramba. Caro. Mas legal, assim, tipo, uma vez na vida você vê o negócio. Foi legal, cara. Cara, eu fui 2 vezes em estádio. E as 2 vezes deu bosta, viu? Uma delas foi essa, do Corinthians, que foi a primeira vez. E a outra eu fui assistir um jogo do Piracicaba, 15 de Piracicaba contra Monte Azul. Sei lá, era uma coisa do tipo. Joguinho pequeno. Aí fui com um amigo lá da República. O carro era dele. Era um golzinho. A gente foi, estacionou. Na hora que estacionou, chegou um rapazinho e falou assim, ó, eu cobro R$ 50 pra cuidar. E aí a gente falou, pô, R$ 50 pra cuidar? Sai fora. Aí a gente tinha umas moedas, a gente não tinha esse dinheiro. A gente tinha umas moedas lá, sabe? Ao todo dava R$ 5 no máximo. Umas notinhas com moeda. Eu falou, a gente só tem isso aqui. Aí ele falou, então tá. Aí a gente pensou que o então tá era então tá de verdade. Aí a gente foi assistir o jogo. Quando a gente tá voltando, cara, descendo assim, ele falou, pô, mas eu não parei o carro ali? Eu falei, não, não sei, vamos descer um pouco mais. A gente desceu, não, tenho certeza que era aqui. Cara, o carro já era. O carro já era. Eu acho que era tipo assim, me dá R$ 50. Não era cuidar, vou cuidar. Me dá R$ 50, senão eu vou roubar. Uhum. E aí, como a gente só tinha uns 5 e pouco, e aí foi roubado. A gente voltou a pé andando. Na verdade, foi pra delegacia caminhando, lá de Piracicaba. Tempão caminhando, quilômetros e quilômetros caminhando. Chegou lá, foi dar o depoimento, depois foi pra casa, chegou em casa de madrugada, tem carro. Putz, cara. As duas vezes, duas experiências com estádio de futebol. Nossa. Você me lembrou de uma vez, cara, que eu fui convidado para ser professor homenageado de uma turma Aham, da mecânica lá da Unicamp. Beleza, né? Era professor revelação, no caso ali. ah, aham, Beleza, né? Vou lá, bora lá. Aí eu sei que eu cheguei lá, mesma coisa, flanelinha, uhum, numa rua assim. Não sei, tipo assim, era R$ 30 pra deixar o carro. R$ 30. Aí eu assim, né, cara, falei, mano, já tô ligado que esse cara não tá dentro da lei, né? aham, Mas, qual é o problema? Eu não tinha R$ 30. aham, Puta, aí eu virei pra ele, cara, já pensando assim, no mínimo um retrovisor eu perco hoje, né, cara? Eu aham. virei pra ele e falei assim, cara, ó, minha carteira aqui, ó, tá vendo? Eu só tenho R$ 14, cara. Serve R$ 14? Depois eu pago o resto pra você. Ah, não, pode ser. Tá, beleza, peguei os R$ 14 e dei pra ele, né? Já Aham. pensando assim, falei, cara, acho que por causa que eu dei R$ 14 vai ser só o retrovisor esquerdo, talvez. Aí eu, puta, fui lá, tal, teve a cerimônia, pô, tirei foto com os alunos. Aí eu saí, cara, o carro tava lá, intacto. Aí eu Oh, que falei, benção. caramba, economizei R$ 16, cara, tá vendo? Menos mal, né? Mas Que bom. eu achei que ia acontecer isso aí, cara. Falei, ou vou Aham, ficar sem carro, ou pelo menos os caras vão dar uma danificada aqui. sim. Nossa, mano, que coisa, velho. Esse negócio É é fogo isso. complicado, né? É complicado. Tem muito, né? Cidade grande é lotado disso. Todo Nossa, lugar que você tem, cara. vai tem.
E não é nem tabelado, né, cara? Às vezes você vai com dinheiro ali, o cara cobra mais, você fala, porra, meu, aí tá tirando, né, cara? Hein? Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui agora. Semana passada a gente não teve episódio, né, Vinão? Yeah. Por quê? Porque eu fiquei. O Vinão estava doente, mas eu ainda estava mais doente ainda. Tava muito ruim. Na verdade, até aquele episódio do professor Milton já estava ruim já, mas depois eu piorei ainda. Então, a gente acabou que não gravou na semana passada. Na semana que vem, a gente já tem uma convidada que é da área de direito. Então ela tem muito papo engraçado para contar. Numa próxima semana, depois dela, tem um convidado. Ele é engenheiro, que agora ele está morando na Itália, ele já morou em vários países, também tem muita história para contar. Bom, se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo para quem você puder, para ajudar. E até uma próxima. E é isso aí. Essa é a beleza do Sigma Podcast, podendo trazer convidados de além do oceano para o vosso deleite. Beleza? Valeu, é isso aí. Faça das palavras do Gustavo as minhas. Uma excelente semana para todos aí. Agora estamos recompostos. E até mais, galera. Valeu aí. Abraço. Valeu, Abraço. Vinão. Valeu a todo mundo. Valeu, Gustavo.